oradores que virem para a mesa e a mim, como orador, se calhar cabe-me fazer a primeira provocação para o debate, que é um pouco isto. O nosso paradigma da cidade pós-industrial foi muito trabalhar em evitar os impactos. E, portanto, trabalhámos no sentido de criar as grandes obras hidráulicas, de evitar que as inundações ocorressem, evitar que os desastres ocorressem. Costuma-se dizer que Deus fez a Terra e os holandeses a Holanda. E, portanto, os holandeses fizeram a Holanda combatendo o avanço das águas e, portanto, fizeram exatamente o contrário. Não é? Avançaram com o território sobre a água. E olhando um pouco a experiência da Holanda, e concretamente de Roterdão e do movimento de cidades do Delta, o paradigma do século XXI alterou-se completamente. E, portanto, a questão já não é tanto, provavelmente, defendermos da água, mas viver, se calhar, na água. E, portanto, encarar o fenómeno água como um fenómeno natural. E, portanto, a inundação não é uma coisa que se possa evitar completamente. Vamos ver é como é que podemos conviver com essa inundação. E, portanto, se calhar já não devemos estranhar que os espaços inundem, o que temos é que evitar que os espaços inundem sobre as casas das pessoas, as atividades económicas, mas se calhar o facto de inundar o espaço público pode não ser qualquer coisa completamente negativo. E, portanto, gostava de começar o debate com esta pequena provocação e dava a palavra à audiência para reagirem ou para colocar outras questões e depois faríamos uma ronda final pelos três oradores e depois finalmente teríamos a sessão de encerramento pelo Sr. Vereador. Muito obrigado. Bem, então vou começar. Sou José Saldanha Marques, eu sou professor do Instituto Superior Técnico. Estou aqui também como um dos elementos da equipa do Plano Geral de Drenagem de 2006 e 2008, mas queria primeiro felicitar a Câmara Municipal de Lisboa por esta iniciativa. Acho que não podiam ter escolhido melhor parceiro e se este projeto tiver o sucesso que tem o Programa Doutoral de Alterações Climáticas, então está tudo resolvido, onde também está a Luísa Schmidt e onde, enfim, aprendi a conhecer o professor Filipe Duarte Santos, que tem estas características não só técnicas e científicas, mas também de grande inteligência emocional para conduzir estes processos. Por isso acredito que este projeto vai ter um grande sucesso. Eu, enfim, tenho uma característica, tenho muita sorte. Quando eu era aluno do técnico, em 78, estava a acabar e comecei a trabalhar, e trabalhei com o hoje Justino da Costa. E neste primeiro trabalho, eu lembro-me que este primeiro trabalho estava relacionado com as regiões de saneamento básico, mas também entrava em Lisboa, e a ideia dele era agarrar nos esgotos todos, tratados de beirolas, meter um sifão invertido por baixo do Rio Tejo, fazê-lo sair esse sifão no Mochão da Póvoa, que era um sítio que não era utilizado para nada, fazer uma lagoa fotossintética. A lagoa fotossintética tinha sido inventada por um israelita, por um Chalef. Como sabe, o Israel tem um grande problema de falta de água, e depois fazia outro sifão invertido para meter os esgotos todos tratados, cheios de nutrientes, cheios de azoto, e era água doce, um bloco sul da Lesíria que não era produtivo. Por isso ele queria produzir alimento, ele chama água para o alimento, numa visão precursora daquilo que podia ser uma preocupação 20, 30 anos e 40 anos mais tarde. Por isso, ele, claro, o Justino da Costa era uma pessoa que tinha, enfim, era visionário, mas era agressivo, tal, e ficou com, enfim, teve vários inimigos, mas tinha ideias fantásticas. E eu tenho a certeza absoluta que se ele estivesse no âmbito desta plateia e nesta altura, seria um grande entusiasta por todo o tipo de soluções e por todas as abordagens que permitem resolver de uma forma flexível, resiliente, as questões que se colocam. Eu, em 2006 e 2008, tive a oportunidade de lidar com o plano de drenagem, foi, como disse um dos autores. Neste momento, iniciou-se a revisão, está-se a iniciar, também com a Agência Ferreira, Pedro Botelho e com o apoio de todas as pessoas da Câmara. Eu acredito muito, até pela minha natureza académica, que nós precisamos de muito conhecimento para resolvermos os problemas com a inteligência. Quer dizer, aqui a inteligência que já foi citada pelo Sr. Vereador, a inteligência é importante aqui para conseguir resolver coisas
da forma mais barata. Quer dizer, doing more with less. Aqui a inteligência é muito, muito importante. E por isso o conhecimento que trazem este tipo de estudos é muito importante para apoiar decisões, qualquer que seja a decisão. Eu não acredito, mesmo quase empiricamente, que os problemas de Lisboa, e aqui a variabilidade é muito forte, quer dizer, porque há uma espécie de um paradoxo. A precipitação média anual parece diminuir, mas as precipitações aumentam. Quer dizer, isso também baralha as pessoas. E isso não é contraditório. Pode a precipitação média anual ir reduzindo, haver mais seca, mas ao mesmo tempo haver mais inundações. Lisboa tem um problema, e eu acho que as alterações climáticas trazem aqui uma questão que no caso de zonas costeiras, é muito importante, que é a subida do nível do mar. Subir mais meio metro é aumentar os problemas das inundações nas zonas baixas. Nós fomos abaixo de Alcântara, Torreio de Paço, toda aquela zona do eixo de Rua de São José, tudo isso fica muito pior, porque meio metro no mar é meio metro de água que não tem energia disponível para descarregar. E por isso, mais que as intensidades precipitadas, se calhar, o aumento do nível da água do mar, e em relação a isso há consenso, vai subir, isso ninguém tem dúvidas. E por isso, esse tipo de questão, eu também não acredito que seja resolvido com colétulas maiores. Quer dizer, não acredito. Pode haver, obviamente, que em determinados locais o aumento do reforço da capacidade é importante. Agora, eu acredito muito mais em soluções que são muito mais flexíveis, suscetíveis de gestão adaptativa e que se baseiem na reserva e que se baseiem na infiltração. E por isso, não tenho dúvidas, e hoje em dia é engraçado, 8 anos depois, agora no âmbito de revisão, em 8 anos acontece muita coisa, não é? E há já muito mais resultados, muito mais dados, assim até já tem medidores, e nós podemos olhar para odómetros e olhar para os medidores e começar a tirar conclusões. Este estudo, que eu não sabia que fosse tão profundo, para as seguradoras, e em Inglaterra, em Alemanha, esses estudos estão a ser multiplicados, permitem depois tomar as decisões muito mais certas. Não são as decisões certas, mas mais próximas da realidade. Por isso eu acredito que para Lisboa, tal como aconteceu em Paris, em Barcelona, nós temos que nos apoiar em soluções de reserva, em soluções de infiltração e em soluções em que o planeamento, em que a ocupação é planeada, enfim, é parte da solução. Enfim, nós estamos ainda numa fase de revisão no início, enfim, com as contribuições todas, com a informação toda que existe, eu penso que há todos os elementos para poder, enfim, caminhar de uma forma sustentada também desse ponto de vista. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Ali atrás. Bom dia a todos, ou boa tarde. O meu nome é António Lopes, eu sou professor no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, da Universidade de Lisboa. Eu quero congratular a Câmara Municipal de Lisboa e a equipa, dar os parabéns por esta apresentação. Eu estou aqui na qualidade de... Eu venho substituir a professora Maria João Alcoforado, que não pôde vir. Nós fazemos parte da mesma equipa, dentro do Centro de Estudos Geográficos. Mais ou menos num trabalho de consultadoria, eu começaria por referir o seguinte: depois de ver a vossa apresentação, que eu muito aprecio e apreciei, ficou aqui um pouco a ideia de que vai tudo começar do novo. Vamos começar a fazer estes trabalhos. Eu quero lembrar que a equipa do Centro de Estudos Geográficos tem trabalhos há 30 anos no tema das alterações climáticas nas cidades, no clima urbano. A Maria João Alcoforado começou nos anos 80, eu comecei um pouco mais tarde, em 2000, já lá vão quase 20 anos. E recordo-me, por exemplo, ao ver a sua apresentação sobre as árvores caídas, que há 10 anos que nós estudamos as árvores caídas em Lisboa. E tivemos uma muito boa relação com o Regimento de Salvadores de Bombeiros de Lisboa, tinha uma informação excelente. Nós estudámos as árvores caídas e temos já livros publicados, artigos em revistas internacionais e até capítulos de livros da Springer com a queda de árvores em Lisboa, que eu aproveito aqui para divulgar. E, portanto, a minha primeira ideia que eu queria deixar aqui era que toda esta equipa pegasse em todos os trabalhos que já foram feitos, inclusive alguns técnicos da Câmara estudaram connosco e fizeram teses também na área do conforto térmico, na ilha de calor e todos estes aspectos. Portanto, eu daria ao Conselho, inclusivamente nós fizemos o estudo de avaliação climática para o PDM, já lá vão 10 anos, e está publicado no site da Câmara Municipal, e portanto o meu apelo é para que, se calhar, comece por juntar toda a informação científica que já há sobre estes temas, que já é bastante,
que já é bastante, e que, enfim, que pudessem fazer já um resumo de tudo o que é conhecido. O que é que se faz em ciência? Normalmente, nesta ciência aplicada, pega-se em tudo o que há e depois tenta-se avançar. Portanto, ficou um bocado a ideia que se iria começar tudo novo, eu acho que é de aproveitar tudo o que há 20 anos é feito em Lisboa. Em relação, por exemplo, às modificações dos regimes térmicos, eu lembro-me que as estações que aqui foram apresentadas não são representativas do meio urbano. Portanto, as estações que nós temos em Lisboa, apenas uma é aqui no centro da cidade, que é do Geofísica, a estação mais antiga que temos. Ela não se comporta bem como uma estação urbana. Nós temos, por exemplo, uma rede com 10 medidores termohigrométricos a trabalhar, a funcionar com valores de 15 em 15 minutos há 10 anos em Lisboa, e pomos à disposição, portanto, esta informação, se quiserem trabalhar, obviamente, trabalhar esses dados. Os dados estão a ser publicados, ainda esta semana foram publicados mais 2 artigos na revista Finisterra em inglês, de divulgação internacional com estes dados, e portanto a minha primeira ideia seria pegar nos trabalhos já feitos, que são conhecidos e que com certeza conhecem, e tentarem fazer um balanço de toda a ciência que já se fez sobre o clima urbano na nossa cidade. Obrigado, era só. Mais alguma intervenção? Não havendo, antes de passar aqui a palavra aos nossos oradores, queria dar nota também do seguinte. No âmbito da estratégia para as alterações climáticas, Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas, está muito claro aquilo que são as medidas de mitigação e de adaptação às alterações climáticas. As alterações climáticas começaram por ser trabalhadas muito na lógica nas agendas da mitigação e, portanto, há um histórico de trabalho ao nível da mitigação às alterações climáticas, e a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas diz claramente, quer no âmbito do ordenamento do território, que as estratégias de adaptação devem ser claramente enunciadas. No âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de 2012, também muito por culpa, aqui entre aspas, da avaliação ambiental estratégica, a professora Rosário Partidário disse no arquiteto: o trabalho do plano está excelente, mas você não tem aqui um capítulo das alterações climáticas. E começámos a discutir. Disse: então, essas medidas estão cá todas. Então, mas se você não põe aqui um capítulo, vai começar a levar pancada. Isto agora é um assunto que é uma preocupação. Mas eu tenho cá as medidas. Então, trato lá de as enunciar. E, portanto, fazer este exercício foi um exercício extremamente importante para perceber a coerência e a lógica das várias medidas que nós tínhamos no próprio plano. Portanto, tenho que fazer aqui uma confissão que partiu muito da avaliação ambiental estratégica e de alguém, de um olhar de fora da universidade, neste caso da professora Rosário Partidário, que nos alertou para essa necessidade de enunciar claramente a estratégia e a política de adaptação e de mitigação às alterações climáticas. É evidente que aproveitámos muito, essencialmente, o trabalho de mitigação que já estava a ser feito e toda a agenda de mitigação que estava a ser feita e em grande parte que estava também na estratégia energético-ambiental que a Lisboa Nova trabalhou, e enunciamos toda a agenda da adaptação pela primeira vez, ao nível do ordenamento do território. E, portanto, passa por medidas extraordinariamente até pesadas de redesenho da paisagem ao nível dos grandes vales e das grandes zonas aluvionais. E já agora, porque a reunião de Câmara foi ontem, devo dizer que fiquei muito contente ontem ter havido um largo consenso na suspensão do plano de urbanização do Val de Chelas, porque a suspensão daquele plano de urbanização do Val de Chelas vai consubstanciar uma agenda de adaptação às alterações climáticas no sentido de procurarmos a desurbanização do Val. Portanto, até agora o paradigma do século XX foi sempre o paradigma da urbanização e, portanto, agora estamos numa agenda que é da própria
não é já não ocupar mais, é também reverter ocupações existentes no sentido de renaturalizar e também no sentido de recuperar estruturas da própria paisagem, estruturas tradicionais da própria paisagem, com cultivo em socalcos, etc., que elas próprias contribuíam para laminar e para amortecer a dinâmica hídrica no vale e elas próprias contribuírem no sentido de minimizar os riscos nas partes mais baixas, obviamente, do vale. E, portanto, dizer-vos uma novidade da reunião de ontem, que terminou já a horas tardias, que votou a discussão pública portanto, da revogação daquele plano de urbanização e, no fundo, viabilizando todo um programa que vai neste sentido de adaptação no segundo vale mais importante da cidade, sendo que no primeiro vale mais importante da cidade, que é o Vale de Alcântara, o próprio plano de urbanização de Alcântara também vai neste sentido, de procurar o estabelecimento de um corredor ecológico contínuo, o estabelecimento de bacias de retenção ao longo desse corredor ecológico e também, mais uma vez, uma marca de desurbanizar o vale, portanto, para estabelecer, em parte, para estabelecer esse corredor ecológico. E, portanto, com este introito passava a palavra pela ordem, se calhar, das intervenções. Muito obrigada. Eu gostaria de começar por agradecer à arquiteta Ana Lourenço a apresentação que fez e felicitar pelos dados que foram corrigidos, que nos parecem extremamente úteis e muito completos e portanto, é um início de contribuição para este projeto muito importante. Portanto, isso creio que é muito importante. E depois ia referir algumas das questões que foram levantadas. Eu estou inteiramente de acordo com aquilo que disse o professor José Saldanha Matos em relação à subida do nível médio do mar. Isso é, em relação a Lisboa, um desafio muito difícil, que não é fácil. Também gostaria de dizer que há vários estudos já que foram feitos sobre elevação meteorológica, ou seja, quando há um temporal e devido a uma pressão atmosférica mais baixa, há uma elevação durante o período do temporal, uma elevação do mar e também do estuário, e há estudos que foram feitos, por exemplo, no projeto CIRAC, que eu mencionei aqui. Esses estudos foram feitos por uma equipe da Faculdade de Ciências, do Departamento de Geologia, e, portanto, os dados sobre os valores expectáveis para essa subelevação em Lisboa foram calculados, estão disponíveis para ser incorporados na avaliação do risco e, sobretudo, do risco futuro, porque, evidentemente, que quando há uma coincidência, não é, entre esta subelevação meteorológica, é como, quer dizer, a pressão sendo mais baixa, é como que o mar fosse sugado, um pouco sugado, não é? No nosso país, os valores máximos atingem cerca de 1 metro no norte, mas em certas zonas do mar do norte, Dinamarca, por exemplo, atingem 2 metros, portanto, e então, se formos a um ciclone tropical das Filipinas, pode ir até 4 metros, mas, quer dizer, nós, felizmente, aqui em Lisboa não chega a 1 metro, os valores conhecidos. E, portanto, isto são dados que estão disponíveis, não é? Que é interessante depois integrar e analisar. Em relação à intervenção do professor António Saraiva Lopes, eu gostaria de mencionar que a professora Maria João Alcoforado faz parte do painel científico, deste projeto. O projeto, para além dos 12, o consórcio, para além das 12 entidades participantes, tem um painel científico
para além destas instituições, e, portanto, todo o trabalho que tem sido feito pelo IGOT, pelas vossas equipes sobre Lisboa, será evidentemente integrado, é desejável que seja integrado neste estudo. Uma última coisa que gostaria de dizer é que, em relação às ondas de calor, também existem estudos sobre a maior frequência no futuro, sobre cenários, no fundo, cenários das ondas de calor, e aqui também se pode ir um pouco mais além em relação à mortalidade, talvez se possa ir um pouco mais além em relação à mortalidade no Conselho de Lisboa associada às ondas de calor. E, portanto, enfim, esses são dados que a Direção-Geral de Saúde é que os pode disponibilizar, os hospitais, mas enfim, há trabalho feito sobre isso. E portanto, é de incorporar na estratégia como dados importantes. Para finalizar, dizer que o objetivo deste projeto é, sobretudo, enfim, de sensibilização, como foi referido pelo colega Luís Dias na apresentação, de sensibilização, de fazer as estratégias, mas é também, em grande parte, de conhecimento, não é? De conhecimento, quer dizer, de fazer transferência de conhecimento, muitas coisas que estão escritas e publicadas, e torná-las acessíveis, não é? E torná-las, enfim, de uma compreensão fácil, divulgar esse conhecimento e depois, com base nesse conhecimento, incorporar nos instrumentos de gestão, não é? Nos instrumentos de gestão a nível da Câmara e, enfim, nos vários tipos de planos. Portanto, há aqui um aspecto que é aquilo que foi feito do ponto de vista científico e que continua a ser feito e também que está em evolução, não é? Porque, reparem, há um exemplo concreto, quando eu comecei a trabalhar nessas coisas há 30 anos, os cenários climáticos eram muito diferentes do que são hoje em dia, não é? Têm evoluído muito. E, portanto, a adaptação é um processo, de facto, não é? Quer dizer, não é uma coisa que fique terminada, portanto, é um processo e é, de certo modo, cíclico, não é? Porque importa depois avaliar aquilo que se fez e tentar melhorar e incorporar o conhecimento científico que, entretanto, se vai obtendo. Obrigado. Relativamente à intervenção do professor Saldanha Matos, antes de mais eu gostaria de agradecer, porque se não fosse ele, o CIRAC não seria possível no tempo que foi realizado, porque de facto nós fomos beber da informação do Plano Geral da Imagem para fazermos aquele trabalho. O professor Filipe Duarte Santos já falou aqui um bocadinho sobre a elevação meteorológica. O estuário do Tejo tem outra coisa que eu, como cientista, acho muito interessante, mas que tem consequências, ou seja, as marés dentro do estuário têm uma característica que é a onda de maré interage com as margens, volta para trás e já está a existir outra onda de maré a entrar pelo estuário. Isto implica que a amplitude de maré é maior do que fora no estuário. Em cenários de alterações climáticas, essa amplitude, que já é maior, vai ser ainda maior. Portanto, para além da sobreelevação meteorológica, para além do nível médio do mar, também temos que ter em consideração estas questões muito específicas do estuário. E isto leva-me à segunda intervenção do professor António Lopes. Nós não temos... As estratégias têm que estar terminadas, porque foi assim que foi contratado com a APA, ou melhor, foi assim que a APA nos contratou. Elas têm que estar terminadas num prazo máximo de 1 ano. Isto quer dizer que estudos específicos será muito difícil fazê-los em tão curto espaço de tempo. O que é importante, de facto, é compilar toda a informação que existe, tentarmos de alguma forma perceber como é que vai ser esse comportamento em cenários de alterações climáticas e utilizar essa informação para fazer uma estratégia mais informada possível. Obviamente que a adaptação é um processo cíclico, ou seja, preferencialmente, assim que esta estratégia esteja terminada, teremos a informação de quais são as áreas que ainda há lacunas de conhecimento e quais são as áreas que nós necessitamos de estudar um pouco mais
para dar uma resposta mais informada, se tomarmos uma decisão mais informada sobre determinado impacto. Alguns deles ainda necessitam, outros não. Eu penso que na ilha de calor existe muita informação, de facto. Eventualmente poderá haver aqui uma melhoria em cenários de alterações climáticas. Para o presente, eu acho que a informação que existe já é suficiente para avançarmos. Depois, relativamente ao PDM de Lisboa, eu tive a oportunidade também de ver uma apresentação do arquiteto Paulo Dias e fiquei muito satisfeito, ou seja, o PDM pode não ter nada a dizer que aquilo é adaptação às alterações climáticas, mas tem muitas coisas relacionadas com a adaptação. Foram mostradas algumas informações relacionadas com a criação de áreas de retenção de água, portanto, bacias de retenção que são incorporadas em jardins, que tentam atrasar a água a chegar aos sítios mais problemáticos. Seja a adaptação ao clima atual, seja a adaptação às alterações climáticas, o que é importante é que se está a fazer algo. E pronto, e era isto que eu queria transmitir. Obrigado. Só uma nota, eu agradeço a intervenção do professor António Lopes e na realidade penso que há aí um manancial de informação para explorar e em relação ao qual nós manifestamos desde já à Câmara que estamos interessadíssimos em prosseguir os estudos e em estudar como é que devemos de o fazer, se bem que no âmbito da estratégia possa não ser oportuno e é por causa do calendário, mas obviamente que no âmbito do planeamento é interessante e nós já sabemos onde é que está a informação e portanto, onde poderemos, com quem devemos contactar para trabalhar. Por isso, nesse aspecto, eu penso que já estamos a ganhar com esta sessão, porque já com esta troca de informação já se percebeu que há aqui muito manancial a recolher e, portanto, a equipa está aberta na presunção de que a estratégia não se vai esgotar neste ano, em que temos que fazer um determinado produto, mas o nosso trabalho vai continuar e, portanto, estamos disponíveis para continuar a trabalhar. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós já íamos fazer quero só... Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências. Eu fiz parte da equipa que trabalhou com o professor Duarte e com o Luís no CIRAC e o que eu quero apenas referir é algum complemento daquilo que o professor disse e que o Luís disse sobre a sobreviação meteorológica e a subida do nível médio do mar. E algum reparo. E também, digamos, há uma indicação para a questão das vulnerabilidades futuras. Eu tenho estudado a subida do nível médio do mar desde há uns 8 anos para cá e faço a monitorização contínua e estudo toda a variabilidade do nível do mar, desde os curtos períodos até aos longos períodos. Portanto, estudamos todos os efeitos, incluindo a questão da maré que o Luís referiu. Eu vou sobre Lisboa, e eu não podia deixar de dizer isto. O caso que o professor referiu, dos dados que nós analisámos, calculámos períodos de retorno, sobre a civilização em Lisboa. Lisboa é um caso particular devido à sua configuração e à sua localização no estuário do Tejo, que tem um efeito sobre a posição de dois fenómenos. Um é a civilização meteorológica, que é o forçamento atmosférico, como o professor explicou, não vou entrar em detalhes, que nós monitorizamos e verificamos, medimos em Cascais. Em Lisboa, conhecidas os períodos de cheias do Tejo, o efeito da cheia sobrepõe-se à civilização meteorológica. E temos um caso particular, no ano que toda a gente estudou, que anda nestas coisas, de fevereiro de 1978, em que a civilização meteorológica medida em Cascais era de 40 cm e em Lisboa era de 78 cm, se a memória não me falha. O que quer dizer que houve aqui um efeito adicional à civilização meteorológica, que foi a carga do rio devido aos 5 a 6 dias de pluviosidade que ocorreram no Tejo. Portanto, este efeito tem que ser conhecido. O máximo que nós atingimos aqui na zona de Lisboa, em civilização meteorológica, são 67 cm, 1 metro lá para cima de Venda de Castelo. Mas, dado que Lisboa ainda está sob o efeito da cheia do Tejo, a ocorrência simultânea de um efeito de storm elevado com a pluviosidade amplia
alavanca mais o efeito da sobrelevação meteorológica. Sobre a subida do nível médio do mar, eu gostava de dizer uma coisa. Os dados que eu monitorizo diariamente e que ainda não publiquei os resultados mais recentes e que estão em consonância com aquilo que alguns autores têm publicado, nomeadamente o Ramsdorff, que é muito consultado pelo IPCC, indicam que o nível de subida do nível médio do mar está exatamente